Fala, empreendedores! Está começando mais um podcast, Missão Empreendedora. E a minha missão é ajudar você, que é empresário e empreendedor, dono da pequena ou média empresa, a ter uma empresa mais eficiente, mais produtiva. Eu quero te ajudar a fazer a sua empresa crescer. Eu quero que você tenha lucro e liberdade no seu negócio. Meu nome é João Rodrigues e eu tenho comigo hoje um convidado que vai conversar com a gente sobre uma história linda de empreendedorismo. Ele que tem 36 lojas em 50 anos de empreendimento e que construiu uma história fantástica, que também foi deputado federal e tem uma experiência vasta para compartilhar aqui com a gente. Comigo hoje, nosso convidado, Nalim. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer em ter você aqui. Muito obrigado, João, por estar aqui, por esse convite e poder partilhar um pouquinho dessa história de 50 anos. Maravilha, 50 anos é uma vida, né? É uma vida. Uma vida de empreendedorismo. Eu fiquei muito feliz, né, quando o Nicolas, que é um amigo em comum nosso, falou, né, pra gente conversar sobre isso, me contou sua história. E eu falei, não, eu quero conversar com ele, quero compartilhar essa história aqui com o nosso público, né, para falar, afinal, empreender é um desafio onde muitos não conseguem, né, vencer. A gente sabe que no Brasil mais de 60% das empresas quebram até o 5º ano, 21% das empresas quebram, né, até o 2º ano. Daquelas que sobrevivem ao 5º ano, 80% vão quebrar ainda antes do 10º ano. Então, empreender no Brasil não é para qualquer um. E eu quero muito entender essa história, como se formar uma rede de sucesso como é a Rede Nalim, né, alcançar 36 lojas. Uma empresa que é também familiar, né? Tem cunho familiar, a empresa é liderada ali pela família. Esse é um outro desafio no Brasil. A gente sabe que as empresas familiares, né, são maioria no Brasil e é um grande desafio trabalhar em família. E eu quero poder conhecer um pouquinho dessa história. Mas antes, eu quero que você se apresente. Quem é o Nalim e como surgiu o empreendedorismo na sua vida? Bom, meu nome é José Augusto Nalim, né? Tenho 66 anos, fiz agora recentemente, 6 de maio. 50 anos completamos em 2021 a empresa, que abrimos uma pequena loja em 1971. E naquela época não se falava de empreendedorismo. Sim. A gente tinha uma barraca na feira no início, começou pequenininho. Depois de uma barraquinha, resolvemos, né, o pai... bota uma lojinha, a mãe, vai lá, eu te ajudo. E nós colocamos uma pequena loja lá em Magé, de 3 metros por 12 de comprimento, uns 36 metros. E aquilo ali, durante muito tempo, a família... E sabe como surgiu? Por necessidade. Olha que legal. Não foi assim por idealismo, não, foi necessidade. É um dos tipos de empreendedorismo, né? Talvez o que mais gera negócio é a necessidade. E às vezes a gente não percebe isso. E às vezes a gente até fica meio sem jeito de admitir isso. Mas você, empreendedor, não tenha receio, não. Quando a gente sente a necessidade, mamãe fala que quando a gente percebe que tem necessidade, a gente tem mais fôlego, tem mais força, tem mais vontade. Isso é legal. E é interessante mesmo isso, porque quando você tem algo que você precisa verdadeiramente fazer para mudar a sua realidade, é dar certo ou dar certo. Não tem como dar errado, né? E existem 2 tipos de empreendedorismo, né? Que é o empreendedorismo de necessidade, você acabou de citar, e o de oportunidade. E a gente sabe que empreender por necessidade é algo que é muito forte no Brasil, mas exige preparação no segundo momento também, né? E aí eu queria que você contasse um pouco, né? O seu empreendedorismo surgiu por necessidade, mas quais foram os primeiros passos depois dessa loja de 36 metros? Como é que foi esse processo de expansão? Como é que vocês conseguiram chegar a 36 lojas? Conta um pouquinho mais. Olha, foi muito engraçado que isso foi em 71. 76 nós adquirimos um terreno próximo e aumentamos a loja. E foi em 78 eu passei para a faculdade de odontologia. E aí fui estudar em Friburgo. Fiquei lá 1 mês. Porque a família eram 3 sócios. Eu, meu irmão, minha irmã, e tinha o meu tio que tinha 5 filhos.
Então, aqui tudo criança. E eu fui para Friburgo, no meio de semana a loja tinha uma caixa d'água em cima, né? A garotada subiu e resolveu tomar banho na caixa d'água, quebrou a caixa, Nossa. fez uma bagunça danada. Aí o meu tio me chamou no sábado e falou assim, olha só, alguém tem que tomar conta. Foi a minha primeira, posteriormente, o primeiro exemplo para que o empreendedorismo dê certo. Alguém tem que tomar conta. Olha que legal. E aí ele falou, e vai ser você. Aí eu falei assim, tio, eu vou ter que deixar a faculdade. Ele falou assim, você escolhe ou a faculdade ou a loja. E como eu tinha 1 mês e pouco só de faculdade, e eu já estava gostando da loja, eu optei pela loja. Tá? E aí as coisas foram acontecendo, o meu tio abriu uma loja de móvel, ele foi tomar conta, e aí eu fiquei tomando conta daquela loja. É um local afastado do centro, e que naquela época Magé tinha assim uma peculiaridade. Pequenas lojas, feminino, masculino, infantil, sapato. E aí eu pensei, poxa, se a gente vende tecido, a gente pode vender roupa feminina, roupa de criança, roupa masculina. E aí um dia, tomando café, eu falei pro meu tio lá, o pessoal, eu falei assim, eu estou pretendendo colocar de tudo na loja. Aí o pessoal, esquece isso, menino, aqui é especialista, cada um gosta de comprar, tem aquilo ali. Aí eu falei, aí eu fiquei olhando, eu falei assim, saí olhando, aquilo me deu uma vontade de provar para eles, olha, foi, provar para eles que eles estavam errados. Saí, sabe, furioso, fui contrariado naquilo que eu pensava, e voltei, eu olhei, e eu comecei a pensar, e eu falei assim, bom, mas enquanto, e isso levou muito tempo, mas eu estava querendo provar para os outros. Aí depois fui percebendo que eu não tinha que provar nada para ninguém, eu tinha que fazer aquilo que eu fazia acontecer, mas de uma maneira mais tranquila. E aquilo foi acontecendo, e sabe, aí eu percebi, bom, quem vem na loja era mais frequentada por mulher. Opa! Então eu falei, se eu tiver que expandir, roupa feminina. Depois, infantil. Opa. Você já está falando de uma coisa muito legal que é fundamental no empreendedorismo, que é a percepção. Isso. Entender o público, né? Entender o público. Mas naquele momento eu não tinha essa noção. Sim, hoje. Mas era intuitivo. Era intuitivo. Então aí depois as coisas foram acontecendo, aí depois vem, e ficamos muito tempo naquilo. Estava dando, olha, a gente tinha uma vidinha melhor, tinha um carrinho, a coisa estava tudo fluindo. E aí estava tão bom, e a água ficou morna, sabe? Aí estava tão gostosinho, e nós ficamos durante um certo tempo ali tranquilinho. Sim. Mas chegou um período, em 86, nós resolvemos, e aí foi sim, despertado por um representante que chegou lá e falou assim, você tem que crescer, Piabetá está te esperando, tem uma loja lá linda, maravilhosa. Aí eu fui lá olhar, realmente era linda e maravilhosa. A loja estava assim, ó, de braço, né? Chamando, vem! E eu fui, olha, foi aonde que eu tive o maior tropeço da minha vida. Aquilo que era a grande expectativa. Expectativa, mas eu fui com muita sede ao pote. Aí a gente vai aprendendo que primeiro faça as contas. Veja onde mamãe falava assim, olha, coloque a mão onde você pode alcançar. Mas eu fiquei tão empolgado que eu fiz o negócio e depois eu falei, não vou conseguir pagar. E aí? Aí foi onde que a gente começou a olhar, eu comecei a olhar assim, a família, a sustentação. Sim. Papai, mamãe, ouvir. Aí vem o relacionamento. Foi aonde que, assim, foi as dificuldades que foram aparecendo e a gente foi encontrando a solução dentro de casa. Sim. A família ajudando. Família ajudando. Participando. E sabe que nós, no ano seguinte, nós abrimos a loja. Foi um sucesso estrondoso.
A minha filha tinha o nome de Beatriz, tinha não, né? Tem o nome de Beatriz Tavares Nalim. E aí o nome da loja já estava pronto, BTN. Aí nós abrimos a loja, aí fizemos a propaganda. Já numa perspectiva nova, contendo de tudo, no modelo Magazine? Não, já no modelo Magazine, aquilo que eu já imaginava. E a de Magé também já estava já estava adaptado nisso. E aí a gente falou assim, bom, agora nós vamos tocar. E foi um estrondo. Aí nós botamos a propaganda, bom, aí fiz a minha primeira propaganda de marketing. BTN, bom tratamento na linha, chega a Piabetá. Nossa, BTN? BTN, Beatriz Tavares Nalim. Bom tratamento na linha, chega a Piabetá. Olha isso, que legal. Porque a gente sempre, intuitivamente também, a gente via que o maior patrimônio nosso, no início a gente pensava que era o cliente externo. Depois a gente percebeu que era o cliente interno. Olha isso. Porque é o funcionário. Porque se o funcionário está feliz, ele vai... É ele que leva isso. É ele que leva. Então, isso foi lá atrás, intuitivamente. Hoje a gente vê, né, que é o tratamento interpessoal, né? Essa relação. E aí, a gente, sabe, começou a bombar. Eu falei, vamos crescer. Mas em 91 aconteceu um fato muito triste na nossa família. Que o meu irmão, que foi para Piabetá tomar conta da loja, foi sequestrado e foi morto. Nossa. Apareceu morto e aquilo deu uma... Minha mãe ficou muito abatida e a loja de Piabetá nós deixamos assim de stand-by aberta, mas sem vida. Era assim como minha mãe estava, como eu estava, e durante um período eu saí querendo fazer... Aquela raiva que eu tive dos caras lá, que eu fui contrariado, voltou de novo. E aí eu falei, eu vou atrás desse povo. E durante os 3 anos a minha vida foi muito conturbada, muito assim, coisa querendo descobrir. E depois, eu não sei, assim, foi a minha mãe, um dia ela sentou do meu lado e falou, filho, mamãe tá aqui, ela continua aqui, perdoa. Eu falei, mas como é que eu vou perdoar ela? Você não está perdoando o outro, você está perdoando você. À medida que você se perdoar, que você relaxar, você vai tocar a sua vida. E aí eu foquei, assim, aí virei a cabeça. Nisso a minha irmã estava entrando na loja. Barbaixa, familiar, né? Tinha a mais velha que estava casou e saiu, e a outra menorzinha. São quantos irmãos total? 4. 4 irmãos. Morreu coisa, ficaram eu, homem, e 2 meninas. Uma casou, seguiu o caminho dela. E a outra, a Vera Lúcia, chegou e começou. E aí nós começamos a ver. Aí deu uma outra dinâmica, nós começamos a trabalhar. Eu ficava na compra, gostava. E a minha irmã começou a ficar na administração. E ela ela é muito mais organizada que eu. E uma outra dica de empreendedorismo, ter pessoas que te complementem, né? É isso. Ter pessoas que complemente aquilo que a gente é. Só que isso também gera uma discussão danada, né? Porque começa a disputa. As diferenças. E aí... as diferenças que faz a gente crescer quando a gente consegue... maturidade para entender isso. Maturidade, né? Para entender isso. E aí nós começamos a trabalhar e até o ano de 95, né, de 93, 95, nós fizemos a loja de Magé ficar um espetáculo. Há muito tempo atrás... eu pensei assim, vou ganhar na loteria. E sentei na porta do outro lado. Aí eu olhei e falei assim, eu vou fazer a loja assim. Eu falei, não, mas eu ganhei muito. Eu vou esticar para cá, mas eu ganhei. Eu vou fazer em cima. Ah, não, mas com muito dinheiro eu vou fazer o 3º andar. Tinha pensado nisso lá. Sabe que um dia nós ajeitamos a loja. Eu fui lá do outro lado, eu estava olhando assim. Falei, caramba, eu ganhei na loteria. A loja estava igual sonhada naquela época. Mas... aí eu fui perceber... Me permita fazer um comentário em cima disso, porque eu realmente acredito que nós temos o poder de construir aquilo que a gente quer na nossa vida quando a gente mentaliza, quando a gente acredita e quando a gente trabalha para isso acontecer.
E eu realmente tenho várias situações na minha vida, de clientes também, que a gente ajuda a construir a empresa que eles querem construir, mas tudo começa com a mentalização, tudo começa com o sonho, tudo começa com o desejo. E quando você paga o preço, um dia você acorda e aquilo simplesmente aconteceu. É claro que não foi com passe mágica, a gente precisa trabalhar para acontecer. Mas o primeiro passo é construir aqui, ó. Né? E é isso que você está dizendo. Foi. Você mentalizou um dia, sonhou um dia, trabalhou e um dia isso aconteceu. Aconteceu. Legal. E aí agora eu falei com ela, aí falei com a minha irmã, eu falei assim, agora a gente pode ir para Piabetá. Ela falou assim, mas não tem ninguém para tomar conta. Aí eu falei assim, ela já tinha casado, o marido trabalhava no banco, no Bradesco. Aí eu falei assim, por que você não leva o Beto para tomar conta da loja? Aquilo que faz uma briga danada, né? Que ela, você quer matar meu marido, que não sei o que. Eu falei, aquilo já passou. A mamãe falou, não, agora tá na época. E aí ele foi para Piabetá, e aí as coisas foram fluindo. Nós tivemos assim um crescimento muito acelerado de 96 até 2000. Nós abrimos 4 lojas nesse período. E aí veio um sufoco depois, no ano seguinte, um sufoco danado. Aí nós começamos a perceber a necessidade de trazer gente de fora que orientasse, um financeiro que ajudasse a fazer o tal do fluxo de caixa, que até hoje eu não sei fazer. E tá tudo bem? Porque eu sempre falo aqui nas mentorias, porque o empresário, ele não vai saber tudo, né? Ele não vai ser bom em tudo. Por isso a necessidade de ter pessoas que complementem, ter profissionais. E eu sempre falo que as empresas, elas têm fases. E aí você veio contando um pouco da história da Narim, né? Eu tenho uma empresa que é uma empresa criança, eu tenho uma empresa, primeiro uma empresa bebê, que ela tem características, ela está nascendo, o empresário ali faz tudo. A empresa vai ganhando corpo, ela vira uma empresa criança, ali eu começo a trazer a família, pessoas mais próximas para tomar conta. Ajudar a segurar a criança. Ajudar a segurar a criança. A metáfora é perfeita, porque ela é a vida do ser humano acontecendo na empresa. É a empresa crescendo. E aí eu tenho uma empresa adolescente, que é a empresa que acredita que dá conta de tudo, é a hora que mete os pés pelas mãos, é a hora que a gente arrisca um pouco mais do que deveria. E aí essa fase eu preciso começar a trazer pessoas para dar orientação, é que eu preciso lá de um mentor, de um consultor, de alguém estratégico, né, para arrumar. E essa empresa ela vai crescer, ela vai amadurecer, ainda assim ela vai cometer erros até que ela se torne uma empresa madura. E é claro que com o tempo essa empresa também vai envelhecer e ela também vai precisar de alguém olhando para isso. Isso aí. Então esse olhar de entender que a cada momento, a cada fase a empresa precisa de um empresário novo, na mesma figura. Então o empresário precisa ir mudando de acordo com a empresa, trazendo pessoas para a empresa. Isso é maturidade profissional, isso é maturidade empreendedora. E só uma colocação, que as pessoas acreditam que gente nova é trazer alguém novo. Não, a gente nova é a gente se renovar. Perfeito. É o novo que surge dentro da gente, mas com orientação de um externo, de uma pessoa externa. E às vezes, se você não tem esse externo, você não vai conseguir se renovar, porque você fica preso nas próprias convicções, nas próprias crenças. É isso aí. E aí o negócio não muda de fase, porque você não mudou de fase, né? Então, como empreendedor, quando você não muda a sua mentalidade, a tendência é que você fique estagnado nos mesmos erros, né? É isso aí. Mas que legal, que legal. Eu queria te perguntar uma outra coisa, né? Nessa trajetória toda, se você fosse relatar pra gente quais foram vamos pensar em os três principais desafios que você encontrou. Você já falou aqui um pouco de altos e baixos, já falou que tomou uma decisão, mas olhando para a trajetória da empresa, para construir um negócio de 36 lojas que cresceu dessa forma, quais foram os 3 principais grandes desafios que você encontrou? Foi ligado a finanças, que você falou do fluxo de caixa só? Foi ligado a pessoas? Foi ligado a mercado? Foi alguma crise? O que aconteceu que realmente balançou o negócio? Olha, o negócio, eu vou dizer assim, o problema mais crítico na minha vida foi quando a gente acaba misturando. A gente mistura. Deixa eu adivinhar. Não. Fala. Mistura pessoa física com a jurídica. A vida tá toda misturada. O caixa tá misturado com a vida. O caixa está misturado com a vida.
e aí você acaba misturando relacionamento. Eu morava em cima da loja, para ter uma ideia. Então aquilo era um... naquele período de 91, 92, que eu falei que passei uma vida atribulada, eu tive muito problema no meu casamento. E aquilo foi desgastando. Em 98 houve uma ruptura, ficou de 98 a 2000. Então foi o momento mais crucial que eu fiquei... eu, sócio, minha irmã, meu tio, e aí você querendo não prejudicar ninguém, querendo ser... Correto. E aí é onde que a gente apanha de tudo quanto é lado. Você quer ajeitar aqui, o outro... Mas foi assim um período que eu tive uma ajuda aí, tanto de psicólogo quanto de uma pessoa para estruturar as coisas, e nós conseguimos fazer uma separação bem harmônica. Mas aí aconteceu o seguinte: posterior a isso, houve uma ruptura do pensamento meu e da minha irmã, porque nós somos complementares. Mas também a disputa familiar, né? Sim. Quem é... Isso as pessoas... O Zé, assim, a irmã mas tem que ter aquele duro. Sim. E tem aquele mais... Flexibiliza. Isso... Aí quando vem filho, vai juntando mais gente e não tem normas claras, regras, aí a coisa começa a complicar, porque a gente não sabe qual é o espaço meu, qual é o espaço dele, e os outros também não vão perceber, não tem ideia, não tem normas, e nós tivemos que fazer uma ruptura na nossa sociedade. E na época nós tínhamos 7 lojas para abrir uma 8ª. E aí eu queria vir mais para o interior, a minha irmã querendo lá mais para o centro. E aí, mas se um comprar a parte do outro, descapitaliza, isso nós pensamos. Bom, então vamos fazer uma divisão, que cada um sai com a sua parte, né? Vimos lá quanto vende, aquele negócio de... Sim. E cada um toca o seu negócio. Na hora eu falei, tá feito. E a minha irmã foi pro lado de lá, e eu fiquei do lado de cá. E... os dois mantendo a marca. Mantendo a marca. Fazendo expansão para regiões diferentes. Regiões diferentes. Até ali, parece que foi assim, mesmo na separação a gente agiu estrategicamente. Perfeito, legal. Ela indo para o sul e eu para o norte. O que significa que nem sempre o problema é o problema, né? Porque se ficasse na briga e não tivesse tido uma visão estratégica, poderia ter ruído o negócio. Poderia ter ruído. Então, naquela decisão, ela foi para um lado e eu fui para o outro. E aí eu naquele momento eu falei assim, agora ferrou, porque eu só sei fazer relacionamento com o fornecedor. Aí eu tive que fazer, além do relacionamento com o fornecedor, relacionamento com o cliente interno, que eu já fazia, relacionamento com o cliente externo e tomar conta das benditas das contas. Que não era só praia. Que não era minha praia. Na hora eu falei assim, olha, deu uma tremedeira, eu falei assim, quebrei. Mas, como sempre, aparece um anjo, e aí a gente tem que estar preparado para ouvir esses sinais, e que foi lá e começou a controlar, e nós fomos tocando a vida. A minha irmã crescia para o lado de lá, e aí começou a tal da competição. A minha irmã abriu uma loja, o pessoal falava assim, e aí? E a gente? Nós não vamos abrir? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, tá essa minha irmã fazendo eu trabalhar mais. E aí nós fomos, e aconteceu um fato engraçado. A gente vai tocando a vida, a família cresce, e em 2014 eu resolvi entrar na política, onde eu decidi a ser, naquela época, candidato a deputado federal. Sempre gostei. O que te levou à política? Empreendedor, crescendo, uma empresa? A empresa, eu queria ter assim, bom, agora eu vou deixar para minhas filhas tomar conta e quero seguir outro caminho. Mas aí eu fui ser candidato
e vi que na política eu não podia fazer o que eu queria ou Sim, ia afetar a empresa. Ia afetar a empresa. E muitas, são várias nuances, a coisa é mais abrangente. Mas eu acabei sendo suplente e acabei entrando lá. Entrei e saí 8 vezes lá em Brasília. Tive uma experiência legal. E aquilo me deu expectativa de ir além. Aí eu resolvi novamente me candidatar em 2018. Mas aí eu comecei a perceber o seguinte: eu não estava conseguindo conciliar a empresa com a política. Com a política. E o que acontece com muitos empresários, às vezes, em áreas distintas. O cara tem uma empresa e ele está envolvido em outros projetos e aí ele não consegue conciliar e não percebe. E o que aconteceu? Aí, no início, eu comecei, as coisas iam, porque as minhas filhas gostam, se dedicam, uma na área da finança, outra na área da compra. Mas não era o Zé que estava lá na compra, aquele que fazia. E aí, quando eu deixava de atender um fornecedor, porque fornecedor são os grandes trazedores de oportunidades. E às vezes, nós não gostamos de atender o fornecedor. Que aquele cara é chato. A gente tem que olhar o produto dele, o preço dele, a condição dele. E para isso a gente tem que aprender a fazer a convivência, né? O relacionamento. Dedicar tempo. Aquele famoso almoço com o fornecedor. O cafezinho, toma um café, conversa, conta a história. E aí eu acabei perdendo a eleição. Tive um pouquinho mais de voto do que da outra vez, mas continuei suplente. Aí eu comecei a pensar, passei aquele final de ano amargando, olhava para a loja, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí eu fiz um negócio, uma vez fizeram uma dinâmica de botar o chapéu de dono e botar o chapéu de funcionário. Aí eu falei, bom, agora eu vou botar o chapéu de político. E fiquei lá olhando. Aí eu falei assim, não tem jeito. Eu tenho que dar atenção às pessoas. E que fazer? Aí eu olhei, percebi o desejo que a política tem muito isso. Não é tudo igual. São pessoas. E cada pessoa tem um anseio, tem um desejo, tem uma necessidade. Mas para que a gente possa entender isso ou perceber, a gente precisa escutar, precisa ouvir, né? Perfeito. Prestar atenção, porque às vezes, senão a gente oferece o produto errado. Né? E depois a gente bota a culpa no outro. Claro. É mais fácil? É mais fácil. Até porque se a culpa é minha, eu boto quem eu quiser, né? Perfeito, você é fera. Então, eu fui e a minha irmã estava arrumando uma loja para inaugurar mais uma loja. Aí eu fui lá ver a loja, eu falei, pô, o ponto é legal, gostei. E aí ela falou assim, meu desejo, eu quero ter 50 lojas, depois eu paro. Aí eu olhei, aí eu fui fazer a conta, aí minha irmã, eu olhei, ela estava com 15, abrindo aquela 16. Eu olhei, eu contei, tinha 14. Eu falei, ué, caramba. Eu falei, olha, cheguei aqui e nem percebi. 14, você com 16, 30. Eu falei, você quer tomar conta? Aí ela, não quero saber disso não, porque eu não quero problema comigo. Eu falei, não, mas eu não vou te dar problema não, vou te dar só a loja, o problema sou eu vou ficar fora. Aí ela falou, mas tem que ficar todo mundo fora. Eu falei, fica todo mundo fora. Aí você está preparado para isso? Eu falei, sim, estou quase preparado, só queria saber se você está disposta. Aí fui lá, falei com a minha filha, falei com a outra, falei com o meu tio. E aí nós resolvemos juntar. Nós separamos, né? Ela fez 16 para o sul, eu fiz 14 para o norte. Então a gente tem lá na divisa de São Paulo, aquela região lá de cima, Barra do Piraí, Volta Redonda, aquela área. E no centro do Rio de Janeiro. E eu fiz ali Magé, Guapi, Cachoeira de Macacu, Rio Bonito,
Saquarema, vem descendo até Rio das Ostras. Cabo Frio. E aí ela chegou e topou. Ela falou assim, olha, só tem uma coisa, você vem aqui... Eu falei, se precisar de ajuda, me chama. Ela falou assim, ok, mas você vem aqui no dia 5 e no dia 25. É quando você vai ter os seus proventos E acabou. E acabou. Aí eu falei assim, tá fechado. Então a minha filha hoje continua lá, a Mariana, ela toma conta do cartão de crédito junto com a irmã, com a tia, né? E eu sabia naquele momento, eu falei para ela assim, ó, eu sei que eu estou fazendo uma coisa muito segura, porque eu estou botando o meu negócio na mão de uma pessoa que eu confio, que vai tocar a vida para frente. Se renovar. Eu passei a minha criança para ela. Entregou o cajado para ela. Entreguei o cajado. E isso me deu uma certa, sabe, leveza de alma, de espírito. Mas porque você também tinha um outro projeto e você sabia que precisava se dedicar. Isso. Então foi a escolha. Uma escolha consciente. Mas aí a minha filha... Eu tenho um amigo que eu não vou falar o nome dele. E assim que esse podcast estiver pronto, eu vou mandar para ele. Eu tenho um amigo que precisa ouvir isso. E você conhece meu amigo. Eu já imagino. Eu tenho certeza que isso vai mudar a vida dele. Porque a gente vem conversando sobre isso. Sobre tomar decisões. Sobre o quanto não tomar decisões trava a vida de uma pessoa. Isso aí. E o que você está trazendo aqui pode estar ajudando a vida de muitos empresários e empreendedores aqui que estão presos em determinadas situações, porque não decidir, Analim, você concorda comigo que não decidir é decidir? Não decidir é decidir. E aí eu fico ali preso, sem coragem de fazer o que tem que fazer, sem escolher olhar para mim, e aí eu fico com uma vida que não flui, que não anda. E eu acredito que o segredo do sucesso é primeiro ser feliz. Se eu não estiver fazendo algo que me dá tesão, se eu não estiver fazendo algo que eu tenho vontade de fazer, que eu acordo motivado, né? Que eu vou ser o primeiro a chegar, vou ser o último a chegar, porque eu quero, não é porque tenho obrigação. É isso aí. Eu tenho prazer de estar ali, aí o sucesso vai acontecer. É isso aí. Né? Então, enquanto eu não encontrar isso, a minha vida não aconteceu. Isso se chama encontrar o seu propósito. Propósito, é isso aí. Que bom, que experiência que... E não é à toa que se constrói um negócio de sucesso, é o nosso tema aqui, né? Que é falar de como, né, a Rede Nalim cresceu. É interessante você falar dos desafios, não só esse, mas também quando você fala que lá atrás existiu dificuldade financeira. Lá atrás você teve problema de fluxo de caixa, que lá atrás você precisou de ajuda. Então, às vezes, a gente olha para o sucesso de uma empresa, a gente olha para o tamanho de uma empresa, e a gente pensa, nossa, eu queria tanto ter esse negócio, mas a gente não sabe como é que foi a trajetória. A gente quer o resultado, às vezes. Tem muita gente que quer o resultado do outro, mas não quer a trajetória que o outro teve. E empreender, não tem como empreender sem passar por isso. Não tem como empreender sem você saber lidar com desafios, sem saber tomar decisões. Estou aprendendo muito contigo aqui, né? Sabedoria realmente que a gente traz para a vida, que a gente traz realmente para nossa experiência de vida, né? Compartilhando aqui, sendo compartilhado por você. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Né? Você já disse que passar o cajado, né? Passar isso para sua irmã foi libertador. E hoje, como é que está a sua vida? Como é que você se vê como empreendedor? Como é que você está atuando? Quais são os próximos passos do Nalim? Como é que você está vendo o futuro? E como é que você tem buscado viver o seu propósito? Bom, na hora que eu passei o bastão, a minha filha me fez uma pergunta assim, muito interessante e eu achei engraçado. Mas ela falou assim, pai, olha só, você ficou suplente, falou que não vai assumir mesmo. Então, por que você deixa a empresa para se dedicar à política? Você perdeu? Aí eu falei assim, eu tive uma experiência que não foi boa, mas agora eu quero ter a minha experiência. A experiência do Zé. A experiência do Zé saindo, lutando por aquilo que ele acredita. Aí ela falou assim, tá bom. E aí eu fui dirigir um partido, tá? Fui ser presidente de um partido.
política. Que não deixa de ser administrador. Está administrando ali. E aí, muita gente começou a falar assim, poxa, você pode vir a prefeito, você... Aí eu falei assim, ainda não é a minha vocação. Eu falei, a minha vocação, meu propósito é ser lá, me tornar um dia deputado federal. E aí eu fui presidente do partido, e aí eu tinha sabe aquele sonho que você tem assim, na cidade para fazer, realizar? Tem a Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade, que está fechada há muito tempo, e estava no imbróglio judicial e estava numa pendência para indenização de funcionário. Sim. E aí eu fui conversar com a advogada e ela falou assim, olha, porque quando você faz a leilão judicial para pagar os funcionários, todas as outras pendências morrem. E eu falei, eu já sabia disso, mas eu queria saber se para aquilo também funcionava. E aí eu tive uma ideia. O prefeito, na época, foi o que eu apoiei. E ele ganhou, e ganhou muito bem. E aí eu chamei o meu amigo lá, que sempre foi meu parceiro lá, em termos de... Ele é corretor de imóveis, então ele que compra lá documentação, essas coisas. E ele também que foi um dos incentivadores para entrar na política. E foi por causa dele que eu apoiei esse prefeito lá da nossa cidade. E aí eu falei para ele, olha só, a Casa de Saúde está aqui, por 2 milhões quita-se a dívida trabalhista, vai direto para a juíza, a prefeitura compra, assume e faz uma PPP por uma empresa de saúde que vai atender o SUS e vai atender o particular. O único custo, eu falei assim, isso é o sonho da minha vida. E levei para o prefeito. O prefeito, na hora, show, legal. E aí aconteceu o seguinte, aí ele me fez duas propostas. Ok, mas para isso o Sabiá volta para o governo para tomar conta disso e você apoia o meu candidato a prefeito. Não pensei 2 vezes, eu falei, pô, beleza, tô dentro. E aí foi onde eu já era presidente do partido, eu falei, bom, eu já tenho um partido. Aí eu falei, ó, o vice vai ser do nosso partido, ok? Não. Falei, inclusive você pode indicar o candidato que fazendo isso nós vamos arrebentar a boca do balão, nós vamos ganhar a eleição. Fui adiante, conversei com o candidato dele lá, futuro candidato a prefeito, falei disso, e aí ele falou, pô, legal. Falei, então vamos tocar o barco. Mas aí a política tem aquele negócio, aquele que fala, depois não faz, tal. Eu sei que meu amigo ficou lá para fazer o troço, e um belo dia eu olhei, ele falou, olha, daquele jeito não dá. Mas tem um outro jeito de fazer que o prefeito quer fazer. Eu falei, bom, você estando dentro, eu confio em você. O que você resolver, tá dentro. Aí resolveu desapropriar e fazer a obra por conta própria. Mas nesse meio tempo, o prefeito não cumpriu a palavra lá com o meu amigo. O que o meu amigo faz? Sambou fora. Saiu fora. Eu já tinha feito o compromisso para o futuro. E eu falei, olha, o meu compromisso é para o futuro. Eu vou ter que manter, porque já tinha arrumado os pré-candidatos, já tinha alinhado, né? E aí eu falei assim, você não... Eu falei, bom, eu vou até o final, vou cumprir o meu papel. E fiz. Fui até o final, muita gente criticou. Eu falei, não, eu vou até o final. E fui. E após nós perdemos a eleição, ficamos em 3º lugar, mas foi bem votado. Teve o prefeito que ganhou teve 37, o outro teve 30.600 e nós tivemos 30.400. Até que foi bem votado, pela rejeição que foi acumulando, porque aquilo foi... Aí depois terminou aquilo,
eu falei, agora eu vou seguir minha vida. E aí comecei a tocar minha vida, já liberto desses negócios todos. E agosto do ano passado, tem lá uma reviravolta lá em Brasília, um chama um, entra outro, não sei quem, e eu acabei assumindo, entrando no lugar do Juninho do Pneu, que entrou para secretário de transporte. Cheguei lá e foi, olha, fiquei 2 meses. Foi assim a minha melhor experiência na vida pública nesses 2 meses. Eu aprendi, olha, não esperava, ninguém imaginava que eu pudesse estar lá, mas aconteceu. Eu falei assim, algo está dizendo que o caminho é esse, que a escolha lá de trás não foi errada. E eu aprendi muito. Lá fiquei num gabinete, que a chefe de gabinete, a Miriam, a equipe dela, olha, vou te dizer uma coisa, que espetáculo. O pessoal sabe tudo e ensina. Não, sabe, não esconde, ensina. Eu quero isso, é assim. E aí, eu estou vendo que a gente pode fazer na política. Ela me mostrou o que a gente faz na loja para crescer, ou faz no nosso empreendimento. A gente tem que dar asas para as pessoas abrirem, tomar decisões pela gente, que a gente possa avançar. Que legal. Então, olha, foi a grande experiência política que eu tive lá em Brasília, que se aplica à empresa, ao empreendedorismo. Tanto faz para o pequeno, para o médio. Então, aí eu percebi que eu sempre fiz política na vida, e foi uma política boa, porque a política boa faz com que as pessoas cresçam. Olha que legal. Eu sempre dizia o seguinte, que a Nalim, eu tomava conta, era o cargo maior, a minha irmã tomava conta, então a pessoa só chegava a gerente, dali para cima não tinha. Sim. Então eu falava que ali era uma casa de passagem, que a pessoa entrava, aprendia e seguia. E hoje eu vejo isso, que nós realizamos isso com uma grande maestria, porque eu tenho encontrado muita gente que passou por lá e hoje está em marketing do supermarket. Outro dia encontrei a menina, eu tô aqui, eu falei, graças a Deus, que felicidade. Então, o crescimento do outro nos dá felicidade. E eu acho que o grande sucesso do empreendedor é quando ele sente alegria e felicidade quando ele percebe que aquele pessoa que trabalhou com ele abriu uma porta ali na frente e não ficar com raiva. E foi muito além, né? Foi além do que... Foi além da própria empresa, muitas vezes, né? Então, e eu vi na atitude daquela chefe de gabinete que a política seria a grande mola mestra para que a gente pudesse fazer o empreendedorismo na política. Olha que legal. Porque o conceito da política é servir as pessoas. Mas hoje todo mundo fica dizendo que as pessoas se servem da política. Sim. E todo mundo... A verdade é essa. Existe. Mas se nós resgatarmos essa confiança, essa alegria de ser prestador de serviço, porque o empreendedor nós somos um prestador de serviço. Quanto melhor o serviço que nós prestamos, mais sucesso nós vamos ter. E te ouvir falar isso é muito legal, porque eu acredito, quando eu escolhi trabalhar com mentorias empresariais, quando eu decidi ser professor, porque eu amo gente. Eu acredito que as pessoas precisam de orientação, e quando você tem alguma coisa que você pode ajudar o outro, você tem que ajudar o outro, né? Até porque a gente ajuda alguém com o que a gente sabe e o outro alguém ajuda a gente com o que a gente precisa. Por isso que eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar, mas o tempo todo eu tô levantando a mão e falei, alguém me socorre aqui quando eu não sei alguma coisa? Porque ninguém sabe tudo ao ponto, né, de realizar tudo aquilo que deseja. E tem uma frase que eu gosto, que é do Paulo Vieira, ele diz
que aquilo que você não tem é porque você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Isso aí. Então, se tem alguma coisa que você está querendo, não está conseguindo, opa, levanta a mão e pega ajuda. Levanta a mão. E eu realmente acredito que o empreendedor, o empresário, no empreendedorismo se diz que empreender é um movimento solitário. Eu não acredito. Eu acho que empreender é um movimento onde se você tem maturidade profissional empresarial, você pega ajuda. Você só anda sozinho se quiser. Se quiser. Ninguém precisa andar sozinho. E aí é por isso que eu decidi trabalhar ajudando empresas, ajudando empresários a encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. A gente vê o empresário abrindo uma empresa para ter qualidade de vida e perdendo a qualidade de vida por causa do emprego, por causa da empresa, porque ele não sabe lidar com esse desafio, ele não tem coragem de tomar essa decisão, ele fica na encruzilhada, eu faço ou não faço, eu vou ou não vou, eu compro ou não compro, meu sonho é fazer outra coisa, ele está preso ali. Então, empreender passa pela nossa qualidade emocional. E eu realmente acredito que os empreendedores, Nalim, são aqueles que movem o mundo. E aí, o meu conceito ele vai muito de encontro ao seu. Porque eu acho que o Brasil ele funciona na mão dos empreendedores. Não dá só para esperar a política. Né? A política é uma parte. Mas empreender é ajudar muita gente. Concorda comigo? O empreendedorismo, ele emprega. O empresário ajuda a partir da sua empresa, do seu serviço. Ele ajuda não só a si, a sua família, mas a família de quem trabalha com ele. Ele ajuda os clientes. Olha a história que você acabou de falar. A felicidade de ver alguém que passou por ali. Então, assim, a empresa, para mim, é meio de realização na nossa vida e na vida das pessoas que participam do nosso negócio. Então, para a gente fechar esse raciocínio, acho que foi muito legal essa troca, essa contribuição. Mas eu queria que você deixasse aqui para o nosso público, o pessoal que está ouvindo a gente, o que você deixa de grande dica, de sacada, de a grande experiência ou a grande contribuição do Nalim para o pequeno e para o médio empresário que quer ter sucesso. Se existisse uma única coisa que ele precisa focar para que ele tenha sucesso, que coisa é essa? Olha só, eu não vou dizer uma assim que eu estou ainda em construção. A cada dia que passa, a gente vai percebendo que nós, tudo na vida para se sustentar, nós temos que ter um tripé. Cada um vai encontrar o seu. E eu vi um dia uma frasezinha: espiritualidade, trabalho e relacionamento. E aí eu vi que tudo isso está embutido dentro da minha vida. Quando eu perdi a espiritualidade, o meu negócio fracassou. Eu me achei o tal. Quando eu perdi a espiritualidade, eu tive problemas diversos. Quando eu encontrei a espiritualidade, o trabalho fluiu e o relacionamento melhorou. Porque aí eu lembro, hoje eu fui no almoço, o Dom Roberto, ele falou da espiritualidade, que quando a gente está bem espiritualmente, a gente passa a ser mais inteligente. Mas por quê? Porque a gente passa a perceber as diferenças que temos entre nós, e que são essas diferenças que vai fazer com que a gente possa crescer. Quando a gente não consegue escutar o que o outro está falando, a gente não cresce, nem economicamente e nem emocionalmente, e nada. Então assim, é muito interessante. Eu vejo o seguinte: tudo na vida são pessoas. Então eu quero tratar você como eu gostaria de ser tratado. Quando eu consigo isso, eu não arrumo confusão em lugar nenhum. Quanto mais eu quero que você seja igual a mim, as brigas vão acontecendo mais e mais. Então, você, empreendedor, quando você começar, se você não gosta do que você está fazendo, tome a decisão. Vá fazer o que você gosta. E aí você vai ver como vai ser diferente. Flui. Aí você trabalha 12 horas por dia, 15 horas por dia, com uma alegria. Hoje eu vejo, olha, minha irmã,
tomando conta da loja lá. 7 horas, você pode ir lá, ela tá lá, é a primeira que chega e a última que sai. Tá feliz. Aí as pessoas, ela não vive, ela tá feliz pra caramba. Ela tá se regozijando, ama aquilo. Então, se você ama o que você faz, a chance é muito melhor. Então, é por isso que eu tô nesse dia a dia. Eu não vim chegando aqui, eu não sabia o que eu ia encontrar, o que eu ia falar, com quem ia. E percebi quando o meu amigo disse, esse foi o meu professor. Mas ele falou com a voz tão suave que eu também te chamei de professor. É isso. Esse bate-papo, eu saio daqui com a convicção que você está na profissão certa. Obrigado. Você ensina com tranquilidade. Eu aprendi muito, porque você me deixou muito à vontade. Eu acho que consegui expressar o sentimento do meu coração. E essa verdade a gente percebe nas suas palavras, na sua comunicação, na verdade que você transmite, por falar realmente dos seus desafios com transparência e trazer não só a sua experiência, mas também mostrar os momentos em que você teve dificuldade e teve a coragem e a humildade de levantar a mão e pedir ajuda. Eu acho que esse é o grande aprendizado que eu também tiro daqui, né? Eu estou trabalhando para crescer e para evoluir. Eu realmente amo o que eu faço. Feliz em ouvir as suas palavras, porque reforça o meu propósito de vida em fazer o que eu faço, em continuar ajudando, em continuar levando aquilo que eu vou buscar de conhecimento para transformar a vida de empresários, porque eu acredito que quando eu ajudo o empresário, eu ajudo a empresa, se eu ajudo a empresa, eu ajudo todo mundo que trabalha lá. É isso aí. Então, por cascata, a gente está ajudando muita gente. Está ajudando muita gente. E feliz, de te ouvir aqui, de poder compartilhar essa história de sucesso. Quero contar com você em outros momentos aqui, para a gente conversar, para a gente bater mais papo, para falar de mais assuntos aí, saber um pouco mais dessa história. Eu sei que tem uma história que não deu para falar aqui, eu sei que você foi goleiro de futebol, eu jogo uma bolinha, nosso amigo também joga uma bolinha, eu jogo uma bolinha também. Então, eu quero saber um pouco mais dessa história. A gente não vai conseguir falar agora, mas eu quero que você volte aqui para contar um pouco mais das histórias do Nalim, da particularidade do Nalim, para que a gente possa ajudar ainda mais você, que é empresário, empreendedor, e pôde aqui compartilhar um pouquinho da história do Nalim, uma história de superação, uma história de sucesso, com muita simplicidade. Eu percebi a simplicidade do coração desse homem, né, em compartilhar, e às vezes a gente acha que nossos desafios são fraquezas. Se você prestou atenção nesse podcast, você vai se lembrar, e se você não prestou atenção, volta lá no início. Ele teve um momento de dificuldade, ele procurou ajuda, terapia, e às vezes a gente acha que eu não preciso dessas coisas. Quem faz mentoria comigo, muitas vezes eu oriento. Cara, procura um psicólogo, conversa, procura ajuda. Não existe separação da pessoa física da pessoa jurídica. Quem eu sou na minha vida pessoal está influenciando no profissional, quem eu sou no profissional está influenciando no pessoal. Ou eu encontro esse equilíbrio, ou as coisas não vão funcionar. Nalim, amigo, um abraço, obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição, mas eu quero fechar com uma fala sua. Qual é a sua fala que você deixa aí para os nossos empreendedores? Quando a gente faz o que gosta, a gente faz com muita alegria, e quando vê alguém que passou pela gente, às vezes até melhor do que nós não ficamos tristes, nós não ficamos cobrando, nós ficamos felizes e começar a olhar, poxa, se eu não melhorei, o que está faltando em mim? Então é isso que eu vejo assim, isso acontece, a gente vê muito essa cobrança na política. Eu ajudei você tem que ajudar a mim. Não. Você fez a sua parte. Eu fiz a minha parte. Eu não ajudei você, eu ajudei a mim, porque isso me deixou feliz. Hoje, eu estou muito feliz de estar aqui. Então, se essa palavra, se esse podcast foi importante para você, não agradeça a mim, não. Agradeça a você. Só isso. Se permitiu. É isso aí. Obrigado. Um abraço. Fica a dica, eu vejo você no próximo podcast.